Então, pessoal, o material tá no chat. Vocês podem já baixar. Já tem o material do nosso primeiro encontro. Então, pessoal, boa noite aí para vocês. É uma satisfação aí poder mais uma vez passar essas aulas aí com o professor Walter, com o professor Luiz Cláudio, aí já parceria já de muito tempo, mais de 10 anos aí, né, de parceria. Satisfação também demais aí por saber que nosso evento aí está lotado aí. Para a área de TI está lotado, né? Porque se fosse área de direito, né? Estaria pouco, mas para mim uma satisfação, pelo menos aí tem uns 15 a 20 alunos aí, então já está bom demais para a gente poder participar dessa nossa terça-feira aí sobre o ML. Então, galera, o que eu quero passar para vocês, né? É, como também está lá especificado no nosso evento, nos nossos dois eventos, que a gente foque mais em questões, ok, sobre essa linguagem de modelagem unificada, né? Que foi criada aí para criar vários modelos referentes a várias partes de um sistema. Então, muito utilizada em levantamento de requisitos. Então, é uma linguagem bem poderosa, bastante utilizada até hoje, né, por muitos desenvolvedores. Então, o nosso foco vai ser trabalhar muitas questões, é mais revisão em questões do que a parte teórica. Se fosse parte teórica, pessoal, a gente levaria praticamente aí quase uma semana para poder trabalhar, porque são vários diagramas. Então, eu me concentrei nas questões mais novas, no máximo de 2019 até 2022, ok? Então, teremos questões bem atuais, e eu foquei naqueles diagramas que são mais cobrados para vocês. Então, os outros, pessoal, eu sugiro que vocês possam dar uma olhada. Eu vou colocar até também aqui uma apostila para vocês, né, no finalzinho, para quem conseguir, aliás, para quem ficar até o final, eu vou deixar uma apostilhazinha de OML também muito bacana, que a gente vai pesquisando, né, sobre onde é que as bancas vão utilizando as fontes. Então, aí eu encontrei uma apostila muito boa de OML, só que para o finalzinho, pessoal. Para quem for ficar no final, no último minuto, aí eu vou disponibilizar para vocês. Então, é uma forma de vocês ficarem aí até o nosso final do nosso primeiro encontro sobre o OML. Perfeito? Então, é revisão e questão de concurso. Pessoal, aqui tem meus contatos, ok? Para que vocês possam me seguir lá no Instagram, Prof. Rogerão Araújo, lá no YouTube, youtube.com.br RG do Araújo. Temos muitas palestras, entrevistas lá também, várias aulas soltas também que vocês possam utilizar. Tem o nosso blog aí, e tem a parte do Facebook, né? O blog rogerãoaraújo.com.br e o Facebook, professor Rogério Araújo. Se não me engano, acho que eu coloquei também, Prof. Rogério Araújo. Eu vou até. Se você não encontrar nesse link, pode encontrar como Prof. Rogério Araújo, ok? Então, simbora, pessoal. Pessoal, vamos começar aqui do início, na parte de introdução. É o seguinte, como eu falei para vocês, o primeiro ponto que nós temos de contato com o sistema, não tirando aquela parte, né, da comunicação inicial, do levantamento da demanda, quando a gente parte quando a gente faz a partida mesmo da modelagem, a gente começa a entender um sistema através de vários, vamos dizer assim, rabiscos, né, para a gente poder entender como é que um sistema deve ser modelado, ok? Então, esses rabiscos, eles podem ser vários tipos de diagramas, ou também um protótipo de telas. Por que isso? Porque isso vai fazer com que você possa tanto orientar o usuário final, porque existem vários diagramas que são bem utilizados para os usuários finais, para que eles possam entender, até mesmo para eles possam melhorar a sua forma de passar as informações para os desenvolvedores,
e também são diagramas que são utilizados para orientar a galera que vai desenvolver, ok? Então, pessoal, a modelagem do sistema é um processo de desenvolvimento de modelos abstratos de um sistema em que cada modelo apresenta uma visão ou uma perspectiva desse sistema, ok? Então, você vai fazer com que tenha vários modelos, ou seja, vários diagramas que apresentam perspectivas diferentes do mesmo sistema, ok? Boa noite, Anderson. Tudo bom, cara? Galera, geralmente representa o sistema com algum tipo de notação gráfica. Atualmente, quase sempre é baseado em notações da UML, ou seja, a nossos diagramas da UML, ok? Ou a nossa linguagem de modelagem unificada. Também é possível, você vai desenvolver, né, modelos matemáticos formais de um sistema, normalmente com uma especificação detalhada desse sistema. Pessoal, mas normalmente trabalhamos com o ML em vários órgãos, em várias empresas de desenvolvimento de software, trabalhamos bastante com ML. Então, temos várias perspectivas diferentes de um mesmo sistema, pessoal. A partir dessas perspectivas, podemos desenvolver diversos modelos para representar o sistema. Uma perspectiva externa, ok? Uma de interação, uma estrutural, uma de comportamento, ok? A externa, galera, ela se modela, né? Ela é em que se modela o contexto e o ambiente do sistema, como é que ele vai interagir de forma externa com outros sistemas. Temos a perspectiva de interação, em que se modela as interações entre o sistema e seu ambiente e entre componentes de um sistema. A perspectiva estrutural, em que se modela a organização de um sistema e a estrutura dos dados processados pelo sistema. E, finalmente, perspectiva comportamental, em que se modela o comportamento dinâmico do sistema e como ele reage a eventos, ok? Pessoal, dentro aí da nossa parte do ML, já pegando esse gancho, temos aí, pessoal, uma modelagem estrutural, perfeito? E a comportamental. Então, nós temos diagramas estruturais e diagramas comportamentais. Então, entrando dentro da parte do ML em si, daqui a pouco nós vamos ver muitas questões, ok? Mas aqui é somente para a gente poder esquentar um pouquinho, galera, essa questão de conceituação sobre o ML, perfeito? Então, entrando agora dentro da parte do ML, pessoal, é uma linguagem de modelagem visual de propósito geral para que um sistema de software seja visualizado, ok? Porque nós temos vários diagramas que podem ser utilizados para que você possa visualizar como é que será a interação com o usuário final, para que ele seja especificado, construído e documentado, ok? Então, outro ponto interessante aí também da utilização do ML, não apenas como uma linguagem de modelagem para você criar, né, você criar os requisitos, também como você documentar esses requisitos para futuras manutenções, ok? Pessoal, é poderoso o suficiente para representar todos os conceitos que existem na análise e projeto orientado a objetos. É uma linguagem gráfica usada no desenvolvimento orientado a objetos, que inclui diversos tipos de modelos de sistema que fornece visões diferentes de um sistema. Tornou-se um padrão de fato para a modelagem orientada a objetos, e os diagramas que compõem aí o ML, pessoal, são representações apenas de conceitos orientados a objetos. Então, a expressão, galera, que mais, aqui desse slide, que mais se repetiu, né, é a orientação a objetos, ok? Aqui, principalmente, pessoal, principalmente aí com o nosso diagrama de classes. Então, pessoal, o objetivo da UML é descrever qualquer tipo de sistema em termos de diagramas orientados a objetos,
então, diagramas orientados a objetos. Naturalmente, o uso mais comum é para criar modelos de sistemas de software, mas a OML também é usada para representar sistemas mecânicos sem nenhum software, beleza? Então, quais são os exemplos de sistemas que nós podemos modelar, pessoal, com a UML? Sistema de informações, técnicos, de real-time integrados, distribuídos, de software e de negócios, ok? Então, temos dois tipos de modelagens principais. O foco aqui, pessoal, dessa aula de hoje, desse nosso encontro de terça-feira, é ver essa parte de conceituação, introdução, conceituação, e a parte principal, o diagrama principal do mundo estruturado, né, do mundo, vamos dizer assim, da modelagem estruturada da OML, ok? Que, no caso, é o diagrama de classes. Então, nosso foco vai ser até esse carinha. Por quê? Porque ele é o mais cobrado, pelo menos nas questões mais recentes, é o diagrama da modelagem estrutural mais cobrado, né, dentro aí dessas questões atuais, ok? Mas nós também temos a modelagem comportamental. E aí, pessoal, nós temos caso de uso, diagrama de sequência, de estado, de atividades. Então, nosso próximo encontro, nós teremos aí questões, serão uma sessão apenas da parte dos diagramas, dessa parte de modelagem comportamental. Principalmente, pessoal, focando nos diagramas que são mais cobrados ultimamente, ok? Hoje, nós vamos ficar na parte de classes, mas vejam que teremos muita coisa para a gente poder ver, porque são várias questões que a gente vai debater hoje, ok? Não só dessa parte conceitual, mas também da parte do diagrama de classes, ok? Porque nós temos vários detalhes. Pessoal, a modelagem estrutural, ela captura os recursos estáticos de um sistema, representa a estrutura do sistema, onde todos os outros componentes existem, e nunca descreve o comportamento dinâmico do sistema. Quem faz isso são os nossos diagramas da modelagem comportamental. Como falei para vocês, caso de uso, sequência, atividades, estado, perfeito? Bom, dos diagramas estruturais, pessoal, nós temos o diagrama de classe, de objetos, o de pacotes, de estrutura composta e de implementação, que no caso nós temos o de componentes e de implantação, perfeito? Pessoal, esse aqui é o nosso principal foco, como eu falei para vocês. O diagrama de objeto, pessoal, ele nada mais é do que uma fotocópia, né, uma foto de um diagrama de classe com todas as classes instanciadas. Então, o de pacotes, pessoal, ele acaba sendo aí um diagrama para você organizar essas classes, perfeito? Mas o nosso principal, que foi mais cobrado, pessoal, é esse carinha aqui, das últimas questões aí de 2019 até 2022, entre os diagramas estruturais, esse cara foi o mais cobrado. Pessoal, para vocês que chegaram agora, ok, boa noite, eu tenho um recado para vocês, é o seguinte, teremos, pessoal, se vocês ficarem até o finalzinho, aí nessas 3 horas, né, de encontro, 3 horas não, desculpa, essas 2 horas, pessoal, até acho que eu assustaram até vocês, né? Essas 2 horas de encontro, pessoal, se vocês ficarem até o finalzinho, eu vou disponibilizar para vocês uma apostilazinha sobre o ML, perfeito? Então, aí eu deixo para vocês, mas só vou disponibilizar aí no chat, perfeito? Deixa eu aqui colocar, para quem chegou agora, eu vou colocar novamente o PDF lá no chat. Pessoal, o PDF da nossa apresentação está no chat para vocês. Ok? Pode falar, Fabiano. Queria aproveitar e tirar uma dúvida com relação a essa diferença de diagrama estrutural e comportamental. Eu sempre, já até gravei, né, que ele captura o tempo, só que para mim isso é muito abstrato, eu ainda não consegui pegar um caso concreto que eu conseguisse distinguir claramente entre um diagrama estrutural e o comportamental.
não são os exemplos, mas sim o conceito em si. Essa parte ainda para mim é muito abstrata. Tá. O que a gente vai fazer, Fabiana? Eu vou passar aqui aqui eu somente passei para vocês o conceito aqui dos estruturais, né? Quais são os diagramas que a gente encontra aqui no conjunto dos diagramas estruturais. Mas mais na frente eu vou mostrar para vocês a parte dos diagramas comportamentais, somente um slide mesmo de simples, só para a gente poder fazer essa diferenciação, ok? Pessoal, quando a gente fala de estruturais, a gente fala de uma forma com que eles, né, não tenham eventos, eles não representem eventos, mudança de estado, nem nada. Ou seja, quando você cria, por exemplo, um conjunto de classes, você montou ali as suas classes do seu sistema. Por exemplo, você tem lá uma classe pessoa, que é uma superclasse, e ela pode ser uma classe mãe, uma superclasse de aluno e professor. Vejam que você apenas está estruturando quem são as entidades que formam o seu sistema. Agora, a partir do momento que você tem um diagrama de sequência, aí você já vai ver como é que um objeto da classe professor se comunica com o objeto de uma classe disciplina, como é que essa classe um objeto da classe disciplina se comunica com uma turma, ou seja, aí você já vai ver a troca de informações com os objetos que são instâncias dessas classes. Uma coisa é você ter uma estruturação dessas classes e outra coisa é você entender como é que vai ser como é que um objeto de uma classe envia mensagem para um objeto de outra classe. E aí vocês vão ver como é que se dá isso. Ou seja, isso são o que nós chamamos de comportamento do sistema. Então, é na parte dos diagramas comportamentais. Um outro exemplo é você saber como é que o usuário ele vai interagir com as funções do sistema. Por exemplo, né, um administrador ele vai cadastrar uma disciplina ou uma turma. Então, você vai ter lá um caso de uso chamado cadastrar disciplina, para que ele depois possa cadastrar uma turma para um concurso. E por aí vai. Essa interação do usuário, do externo com o sistema, também vai modelar o comportamento do sistema. Então, por isso que o diagrama de caso de uso, ele fica no comportamental, beleza? Então, voltando aqui um pouquinho, pessoal, que é o que eu acho que eu mostro para você daqui a pouco. Pessoal, o diagrama de classes serve de apoio para a maioria dos outros diagramas. Esse aqui, pessoal, é o principal diagrama até mesmo da UML. Por quê? Porque ele é o único diagrama, pessoal, que você pode utilizar em qualquer sistema. Então, você pode deixar de utilizar um diagrama de sequência, de estado, porém, a modelagem das classes do seu sistema é interessante que você tenha aí o seu diagrama de classe. Por quê? Porque ele serve de apoio para a maioria dos outros diagramas. Define a estrutura das classes do sistema e estabelece como as classes se relacionam. Temos também o diagrama de implantação, pessoal, que determina as necessidades de hardware e as características físicas de um sistema. Pessoal, na parte da modelagem comportamental, descreve a interação no sistema, ok? Como, por exemplo, um objeto, ele envia mensagem para um outro objeto, representa a interação entre os diagramas estruturais, por exemplo, mostra a natureza dinâmica do sistema, ok? Então, por isso que dá essa questão do comportamento, porque nós temos dinamismo, a gente não vai ver algo estático. Então, se você tem um diagrama de classe, você não vê como é que um objeto da classe professor vai interagir com um objeto da classe turma. Agora, isso você pode modelar, por exemplo, no diagrama de sequência. Então, pessoal, dentro dos comportamentais nós temos de atividades, casos de usos, de estado e de interação, onde os diagramas de interação temos o seguinte: sequência, tempo, comunicação e visão geral de interação, perfeito? Então, esses caras aqui
eles são ramificações dos diagramas de interação. Todos esses aqui, pessoal, atividades, aliás, esses aqui eu vou falar para vocês. Atividades, caso de uso, diagrama de estado e diagrama de sequência, perfeito? Eles são os mais cobrados dos diagramas comportamentais. É o que a gente vai ver no nosso próximo encontro.